Vamos lá, pessoal. Antes da gente contextualizar 1 Coríntios 14, eu vou mostrar textos que usam o termo glossa. O mesmo termo glossa que está em Atos 2, 1 Coríntios 14, em outros textos sempre está equivalendo a idiomas. Apocalipse 5, verso 9 diz assim: E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 13, 7. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo e povo e língua e nação. Ou seja, sempre está sendo atrelado a idioma. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação e tribo e língua e povo. Todos esses textos falam de língua humana. Agora vamos contextualizar o polêmico texto. Mas antes de tudo, antes de ler, eu vou trazer as afirmações, que algumas religiões trazem de maneira isolada, como se Paulo estivesse ensinando regras do dom de línguas, porque as pessoas pegam esses textos e falam, Paulo está falando que a língua é isso, isso e isso. Vamos lá. Primeiro texto que as pessoas pegam é esse daqui, 1 Coríntios 14, 2, que diz assim: Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Aqui as pessoas afirmam que é uma regra, As pessoas falam que isso aqui é uma regra do dom de línguas. Ninguém entende, só Deus. Só aqui, se fosse realmente uma regra, então já exclui a língua dos anjos, porque se só Deus entende, não pode ser língua de anjos, correto? Porque senão os anjos entenderiam, não é verdade? Então já não seria mais língua de anjos, o que o pessoal fala por aí, correto? Então isso aqui, o pessoal tem como regra, como se Paulo estivesse ensinando, pessoal, o dom de línguas é isso aqui, porque o que fala em língua não fala os homens, mas é Deus, pois ninguém entende, porque o Espírito fala mistério. Pronto. Outro texto, 1 Coríntios 14, 4. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que fala em língua não edifica a igreja não, só o que profetiza. O que fala em língua edifica a si mesmo. Pronto, eu criei outra regra. Aqui seria outra regra, tipo, olhem, Paulo fala que quem fala em língua edifica a si mesmo. Ponto. Então é isso, a língua é isso, tá bom? 1 Coríntios 14, 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas. Tá vendo, pessoal? Todo crente tem que falar em língua. Aqui, Paulo, 1 Coríntios 14, 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas. Então vamos orar, põe o joelho E vamos nessa. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim. Tá vendo, pessoal? Vamos buscar, tenta aí, vamos falar em língua, vamos orar, fecha os olhos. Aqui temos a base, para algumas religiões. Porém, isso se desmonta no próprio texto, pessoal, infelizmente. Vamos questionar as supostas afirmações acima? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Brincadeira não, Um raciocínio. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens. Isso aqui é uma afirmação, Segundo alguns. Mas a Deus. Pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Então é uma afirmação, vamos supor. Quem fala língua não fala aos homens, não fala aos homens. Como se fosse uma regra. Aqui as pessoas afirmam que é uma regra, que o dom de línguas ninguém entende, só Deus. Porém, isso exclui também os anjos, Então, para você que fala a língua dos anjos, não. Se é uma regra, exclui também os anjos, só Deus entende. Agora vamos lá, vamos para o próprio texto, 1 Coríntios 14, 7, o que ele vai falar? Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Verso 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha?
Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando o ar. Aqui, ó. Esse próprio texto já quebra essa afirmação do verso 2. Porque se ele diz que porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém entende, como é que ele vai falar aqui, ó? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Então, Paulo está desmascarando o próprio Paulo? Ó, vejamos, se Paulo realmente ensinasse no versículo 2 que o dom de línguas ninguém entende, qual a lógica dele cobrar uma fala inteligível? Estão percebendo o problema? Aí eu pergunto para vocês, isso daqui é uma afirmação? Ou ele está criticando o que estava acontecendo em Corinto? Porque se há uma afirmação, ele está se contradizendo aqui. Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque se há uma afirmação, como muitos dizem, então ele mesmo está se contradizendo. 1 Coríntios 14:4. O que fala em língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, quem fala em língua edifica a si mesmo, pessoal. Aqui seria outra regra, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios 14:5. O versículo abaixo diz assim, ó. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Ó, se Paulo estivesse ensinando como regra que quem fala em línguas edifica a si mesmo, por que exigiria edificação de todos nas línguas faladas, sendo que o próprio Paulo fala aqui, segundo vocês, que quem fala em língua não fala aos homens, somente a Deus? Porque se quem fala língua fala aos homens, somente a Deus, e edifica a si mesmo, por que ele queria que houvesse intérprete para que a igreja recebesse edificação? Estão percebendo a problemática? Outro ponto. 1 Coríntios 14:5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas. Porém, o próprio Paulo, na sua própria carta aos Coríntios, ele diz, 1 Coríntios 12:30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Lógico que não. Mas ele fala, mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Então, se Paulo queria realmente que todos falassem línguas, ele está sendo contra ele mesmo aqui. Estão percebendo a problemática de isolar versículo? Ó, 1 Coríntios 14:14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim. Aí muita gente fala, ó, orar em língua, pessoal, que não. Será que Paulo está ensinando isso? Ó, porque ele diz assim, ó, 1 Coríntios 14:15. Você vê que o versículo seguinte já explica. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre tua ação de graças àquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Observe que no versículo seguinte, o próprio Paulo exige entendimento. Tá? Então, como é que fica, pessoal? Por isso que eu digo, se Paulo está ensinando que é somente para Deus e que a pessoa edifica a si mesmo, por que ele quer edificação? E por que ele fala que os outros têm que entender? Vocês perceberam que não é uma doutrina? Perceberam? Agora, por que Paulo está fazendo isso? Vou explicar para vocês.